Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Selma Valenzuela e eu vou dar algumas dicas para vocês para estudarem nesse semestre, para conseguir tirar umas notas boas, né, nas avaliações e também pontuar no fórum, tá? Essa organização ela é muito importante para que você não fique em dependência de nenhuma matéria e não tenha que voltar no ano que vem, pagar um novo semestre apenas para fazer uma ou duas matérias, tá bom? Então, em primeiro lugar, o que você vai fazer? Você vai pegar o calendário, tá, da faculdade e vai verificar o prazo que você tem para estudar todas as disciplinas. Então, você vai entrar aqui no portal do aluno, né, no CIA, vai baixar o calendário, tá, acadêmico, né, período 3, e vai verificar os prazos que você tem para estudar. Então, depois de você abrir o calendário, você vai verificar quais as datas, os prazos que a gente tem de estudo. Então, aqui, ó, a partir do dia 25/7, teve início a metodologia de sala de aula invertida. É claro que para as disciplinas só foram liberadas no dia 1º, né, de agosto. Então, a gente perdeu aí praticamente 5 dias de estudo. Então, ó, a gente vai ter do dia 25/7 de 2022 até o dia 5/10, para estudar todas as disciplinas, né, todos os módulos de cada disciplina. Então, são 6 disciplinas. Então, não é um estudo que é simples, né, o que é rápido. Então, a gente precisa se organizar para conseguir ler todos os conteúdos, assistir as videoaulas e fazer os exercícios, né, pelo menos, tá? Então, eu aconselho vocês a fazer o seguinte. Então, a primeira dica é essa: abra o calendário e verifique os prazos, né? Do dia 5/10 ao dia 28/11 é o prazo para entrega do trabalho, né? Para quem tem a disciplina de orientação de carreira e coaching, tá? Do 5/10 a 28/11, a gente também é o prazo que a gente tem para pontuar, para participar do fórum de cada disciplina, tá? E depois, a avaliação, ela vai ocorrer no dia 25/10 ao dia 5/12. Então, gente, para a gente ir bem no semestre, para poder ser aprovado em todas as disciplinas, não precisar voltar o ano que vem para pagar mais mensalidade para fazer uma disciplina, é importante, em primeiro lugar, você ter atenção a esse calendário, e não deixar para terminar de estudar só no mês 12, quando você vai ter a avaliação, porque o fórum já vai ter passado, e aí pode ser que você não conseguiu pontuar, porque você não estudou, e para fazer essa avaliação estruturada e ter uma boa nota, né, e aprender de fato o conteúdo para depois trabalhar no consultório, na escola, é importante a gente já esteja com todo o material estudado, né, que a gente já tenha terminado, pelo menos a sequência até o dia 5/10, tá? E por quê? Porque vocês sabem que na pós-graduação, as disciplinas, conforme a gente vai estudando, vai aparecendo o nosso progresso, e esse progresso, quem não consegue concluir esse progresso, também pode ser reprovado, né? São pessoas que não acessaram as aulas. A dica número 2, pega uma folha sulfite e à mão mesmo, você faz uma tabela com esses prazos, e dentro desse prazo, então do dia 27/7, né? Até o dia 5/10, você veja quais são as datas que você vai estudar e quantas aulas você vai estudar por dia e de quais matérias, tá? E aí você vai fazendo um xizinho. Ah, estudei a aula 1 da matéria, da disciplina de História da Psicopedagogia, tá? Então você faz um X no módulo 1. Estudou o módulo 2? Faz um X no módulo 2. Isso você pode fazer à mão mesmo, não precisa fazer no Excel. Assim, você pode fazer isso num caderno mesmo, ou numa folha sulfite, fazer esse quadro, colar na parede ou na sua escrivaninha para você ir controlando quais os módulos você já estudou. A terceira dica é você abrir o seu aplicativo, tá? Ou então no computador, no notebook ou no computador de mesa, acessar aqui Acadêmico Disciplinas Online, tá? E organizar o seu estudo no modo simultâneo. Como que funciona essa forma simultânea? Na forma simultânea, você vai estudar as 6 disciplinas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, normalmente eu começaria pela disciplina que a gente já tem um trabalho, que é orientação e coaching. E aí, como você vai fazer? Você vai acessar uma disciplina por vez. Então, por exemplo, aqui, ó, História e Formação da Psicopedagogia. Vai acessar a sala de aula. Vai acessar a apresentação da disciplina, vai ler todo o conteúdo para apreender, processar e consolidar o conhecimento. Depois você vai para a aula 1, lê a apresentação, assiste a videoaula, lê o PPT, que é o slide, né? Então você vai acessar aqui. Normalmente esse slide é o mesmo que o professor usa para gravar a videoaula, tá?
E aí você vai acessar esse conteúdo e vai estudar essas informações, vai ler essas informações. Essas informações, elas são importantes porque elas são o resumo, basicamente, do conteúdo, e normalmente algumas dessas informações, elas vão cair na avaliação estruturada, na prova, tá? E também é importante para no momento de você participar do fórum, você já ter esse compilado de informações. Depois você vai fazer o exercício de fixação, questão 1, depois a questão 2, tá? E aí você vai para a próxima disciplina, pegar a matéria de Psicologia da Educação, acessar as salas de aula, ler a apresentação até o final, vai acessar a aula 1, né, o conteúdo, o primeiro módulo do conteúdo, ler a apresentação, os objetivos, assistir às videoaulas. Por que é importante estudar na forma simultânea? Ela é uma forma eficiente de estudo, porque, por exemplo, esse módulo nós temos 2 videoaulas, então é um estudo muito extenso, é muita coisa para ler e para assistir, então se você faz dessa forma, você ganha tempo, você ganha eficiência. Faz os exercícios de fixação e aí já parte para a próxima disciplina, que é a Psicologia do Desenvolvimento. Faz o mesmo processo, apresentação, aula 1, né, módulo 1, assiste as videoaulas, abre os PowerPoints, nesse aqui tem 2 PowerPoints, né, tem 2 slides porque são 2 videoaulas, faz os exercícios, tá bom? E parte para a próxima disciplina, até você fazer o primeiro módulo, ou seja, a primeira aula, a introdução e a primeira aula de todas as disciplinas, tá? Dentro desse processo, né, que é um processo simultâneo, você vai conseguir concluir isso se você pegar, vamos supor, uma aula por dia, como são 8 módulos em cada disciplina, talvez você consiga terminar no máximo aí em 10 dias, 15 dias, tá? Por quê? Porque você está indo nessa forma simultânea. Dia 1, aula 1 de cada uma das 6 disciplinas, né? Segundo dia, aula 2 de todas as 6 disciplinas. E aí você vai colocando um xizinho. Conforme você vai assistindo, você vai fazendo um X lá no seu quadro de estudos, né, no seu cronograma. E aí você vai vencendo, a cada dia você vai vencendo uma batalha, porque estudar é uma verdadeira batalha. Agora vamos à dica número 4. Bom, nesse sistema, o modo de estudo será individualizado ou sequenciado. O que isso significa? Significa que você deverá estudar uma disciplina por vez. Mas preste atenção, porque esse modo de estudo ele é um modo mais arriscado. Então você precisará adequar, né, esse sistema ao calendário acadêmico para que ao final, lá quando estiver próximo aos fóruns ou próximo à avaliação estruturada, você não tenha deixado nenhuma disciplina para trás, tá? Porque isso já aconteceu com colegas nossos que estudaram uma disciplina por vez, e aí lá no final ela percebeu que tinha faltado uma disciplina para estudar. Então fiquem atentos a isso. Então, por exemplo, se uma disciplina ela tem 8 módulos, ou seja, 8 aulas, você vai precisar de 8 dias para concluir o ciclo de estudos, né? Isso se você dedicar 1 hora por dia. Se você dedicar 2 horas por dia, em 4 dias você consegue concluir os seus estudos, e assim sucessivamente. Quanto mais horas você dedicar por dia, mais rápido você vai terminar a disciplina. O que você precisa levar em consideração? Você precisa levar em consideração que você vai precisar ler os textos, que você vai precisar assistir as videoaulas, que cada videoaula tem 1 hora de duração mais ou menos. Às vezes eles dividem em 2 videoaulas e aí cada videoaula é meia hora. Então é mais ou menos 1 hora mesmo por videoaula, tá? São aquelas aulas gravadas. Vai precisar fazer os exercícios, então precisa levar todas essas atividades em consideração, tá? E fazer esse cálculo aí dentro da sua agenda, da sua disponibilidade diária, tá bom? E aí dentro do calendário acadêmico, se você organizar direitinho, as 6 disciplinas dentro do calendário acadêmico, por exemplo, nesses próximos 8 dias eu vou estudar História da Psicopedagogia. Você fizer certinho, 1 hora por dia, sem falhar, com certeza, até o dia do fórum, da participação do fórum, você já terá concluído as 6 disciplinas, tá? Mas é importante você visualizar isso. Então, você criar um quadro de estudos também, né? Igual o exemplo que eu dei do quadro de estudos, né? Do programa de estudos para o modo simultâneo. Então, é importante que você crie um quadro, um programa de estudos também para o modelo sequenciado, tá? E aí vai anotando com um xizinho. Então, hoje eu fiz o módulo 1, módulo 2, você anota. Aí amanhã dá a sequência, módulo 3, no outro dia módulo 4 e assim sucessivamente, tá bom? Lembrando que nessa fase, o real objetivo é atingir 100% do andamento da disciplina. Então, existirá um progresso de 0 a 100. Então, conforme você for cursando aula a aula, fazendo módulo por módulo, você vai aumentando o seu progresso na plataforma. Se você se organizar dessa forma, com certeza você vai conseguir. Então,
Nessa estratégia, pega o seu quadro de estudos, tá? E organiza ele fazendo essas anotações de quantos módulos você vai estudar por dia, para você poder terminar uma disciplina e já passar para outra, terminar uma disciplina e já passar para outra. No máximo, eu aconselho, dependendo da disponibilidade, que você fique de 3 a 4 dias só por disciplina, né? Então, assim, mais ou menos uma semana por disciplina, tá? Por quê? Porque depois, né, como eu vou passar aqui também, vocês ainda vão ter que acessar todas as apostilas de cada disciplina para estudar o conteúdo geral, né, para poder fazer anotações, fazer glossário, estudar detalhadamente a matéria. Então, essa primeira etapa, esses modos, modo simultâneo e modo individualizado, são formas que a gente tem para a gente conseguir concluir os nossos estudos na plataforma, né, para a gente conseguir alcançar os objetivos do nosso progresso. Por exemplo, nessa disciplina de História e Formação, eu estou com progresso de 44,4%. Então, eu preciso alcançar 100%. Para eu alcançar esse 100%, eu tenho que trabalhar dentro de um cronograma. E depois eu vou precisar voltar tudo de novo, aí sim estudar detalhadamente com anotação, porque depois que eu fiz isso, eu já estou com a minha mente tranquila para eu poder estudar de forma mais detalhada o conteúdo, tá bom? Então, no estudo individualizado, você vai clicar na sala de aula de História e Formação e Psicopedagogia, vai acessar a apresentação, vai ler todo o conteúdo, vai acessar o resumo das aulas, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6. Essa estratégia, gente, ela serve para você fixar o conhecimento, tá, das aulas. Então é importante, tudo que tem aqui para ler, que você leia, os objetivos, né, o que vai ser discutido em cada aula, e assim sucessivamente, tá bom? Depois que você fez isso, que você já apreendeu esse conhecimento prévio, você vai acessar a aula 1, apresentação, objetivos, vai assistir a videoaula, vai ler aqui o PPT, que é o PowerPoint, que é o slide das aulas, e que normalmente os professores usam para trabalhar a videoaula, porque como eu já falei anteriormente, essas informações, elas são uma síntese, né, do conteúdo geral, então é importante acessar também, porque isso pode cair na avaliação estruturada, e também é importante mesmo, né, para o nosso conhecimento. Então, com as informações prévias que você já tem, e com essas informações agora, né, vai fazer os exercícios de fixação, questão 1, questão 2, né, você está, nessa primeira etapa, você está fazendo a aquisição do conhecimento, e quando você faz os exercícios de fixação, você está consolidando o que você aprendeu no conteúdo da primeira aula. Aí terminou a primeira aula, clica na segunda aula, lê a apresentação, lê os objetivos, assiste a videoaula, leia o slide, para você, porque quanto mais você lê, mais você vai adquirindo conhecimento. Faz os exercícios de fixação para consolidar o conhecimento e já parte para a aula 3. Então assim, suponhamos que você tem 4 horas no dia, você vai fazer 4 aulas, tá? Então em 2 dias você consegue concluir os 8 módulos, tá bom? Mas suponhamos que você tem 1 hora por dia, então você vai fazer 1 aula por dia nessa sequência. Se você tem 2 horas por dia, você vai fazer 2 aulas dentro dessa sequência, tá bom? Prestando atenção para você não ficar fora do prazo que você tem de estudos na sala de aula invertida. Depois que você estudou em uma dessas estratégias, ou pela forma simultânea, ou pela forma individualizada, sequenciada, vamos para a dica 5. Você vai voltar do início, porque agora você tem mais tranquilidade para estudar a disciplina de forma detalhada. Por quê? Porque você já concluiu todas as etapas dos módulos, você já concluiu o seu progresso, já atingiu 100%. Aí você já vai acessar a sua apostila, né? Para quem ainda não baixou, vai entrar lá na apresentação, tá, da disciplina, vai abrir a apostila, tá, que está em PDF. Quem não tiver memória no celular, consegue baixar pelo computador ou peça para um colega te enviar, tá bom? E aí você pode tanto imprimir para estudar e trabalhar com marca-texto, circular as informações com uma caneta, né, de uma cor diferente, ou você pode estudar mesmo pela tela do celular ou do computador, no aplicativo da Estácio ou na aula após no navegador do seu computador, do seu notebook. Você vai abrir aqui a apostila, vai ler a apostila inteira, e aí sim você pode ir lendo, fazendo anotações, fazendo um glossário com palavras-chave, com palavras desconhecidas, procurar saber o que o autor quis dizer, né, interpretar, né, os textos. Então, por exemplo, em determinado ponto aqui, que fala sobre o pensamento de Freud, né? Então, se você está vendo Freud pela primeira vez, procura pesquisar quem foi Freud, faça essa anotação. Então, tem um momento aqui que fala sobre psicologia social. O que é psicologia social? Se o texto não deixou isso muito claro para você, vai lá no YouTube, vai lá no Google e faz uma pesquisa, né? Claro, buscando em fontes primárias, em fontes sérias que abordam esses temas. E aí, você vai tirando todas as dúvidas. Então, tudo aquilo que você já estudou nos módulos,
na apresentação da disciplina, nos objetivos, nas videoaulas, né, nas aulas gravadas, no PowerPoint. Todas essas informações, elas vão estar aqui também, vão estar aqui compiladas na apostila, observando que na apostila a gente tem uma ampliação das informações, a gente vai ter muito mais informações. Por quê? Porque lá nos módulos a gente tem uma espécie, vamos supor, de resumo, né, da apostila. E na apostila, a apostila, ela tem o conhecimento mais generalizado, mais ampliado, e aí você consegue obter mais informações do que você obteve lá nos módulos, né? Então, às vezes, alguma informação que está na apostila não está no módulo. O módulo não cabe, às vezes, todas as informações. Então, é importante você ler as apostilas para consolidar o conhecimento. Então, agora, você já tem conhecimentos prévios dos módulos que você estudou, você já fez a fixação daquele conhecimento, né? Então, agora, você já tem um conhecimento prévio para poder estudar com mais profundidade o conteúdo da matéria, o conteúdo da disciplina, né? Então, acho que fica até mais fácil para você aprender, né? E depois, futuramente, colocar em prática. Porque é dessa forma que o nosso cérebro aprende. Nosso cérebro aprende por aquisição, né, e memorização das partes do conteúdo, depois ele vai fazendo uma síntese. E aí, depois que ele faz essa síntese, né, é que a gente consegue consolidar e realmente, de fato, perceber que a gente aprendeu. Agora, como que a gente testa que a gente aprendeu de verdade? É você fazendo uma espécie de experimento. Você vai na frente do espelho ou grava vídeos tentando explicar aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu. Quando você tenta explicar aquilo que você aprendeu de forma verbal, oral, tá? Você percebe que algumas informações você realmente reteve, né, conseguiu reter, e outras não. E aí esse é o momento que você pode voltar em determinadas informações e falar, não, isso não é bem assim, isso é de outra forma. Então, quando você tenta explicar, por que os professores eles têm bastante conhecimento? Porque todo dia eles dão aula ao vivo, todo dia eles transmitem o conhecimento que eles leram, que eles estudaram na academia. É a prática que faz com que a gente realmente aprenda. Então, essa é uma outra estratégia também que eu gostaria de trazer, que eu estou trazendo aqui para vocês, que é depois que você leu todo o conteúdo e leu a apostila, e fez anotações e fez pesquisa em cima das palavras-chave, palavras desconhecidas, sobre autores, sobre termos científicos, né, sobre palavras, termos técnicos e até palavras que são que fazem parte da literatura médica ou da psicologia, de outras áreas aí multidisciplinares. Então, depois que você desvendou esse conhecimento, quando você coloca em prática, quando você tenta explicar para as pessoas o que é esse conhecimento, aí sim, de fato, isso significa que você realmente aprendeu alguma coisa sobre aquele conhecimento, sobre aquela área, sobre aquela disciplina. Bom, gente, então é isso que eu tinha para trazer para vocês, tá bom? Então sigam aí essas dicas, né, esse passo a passo que eu trouxe para vocês. Dica 1, baixe o calendário acadêmico e veja quais os prazos que vocês têm. Depois que você verificou os prazos, dica 2, elabore o seu cronograma, o seu quadro de estudos, né? Adequando o conteúdo, né, às horas que você tem disponíveis na sua agenda diária. Dica 3, eu apresentei para vocês a primeira estratégia, que foi uma estratégia de estudo simultâneo, onde você vai estudar todas as disciplinas ao mesmo tempo, né? E aí você vai criar um cronograma diário para isso. E a segunda estratégia, que é uma estratégia mais arriscada, que é a dica 4, é a estratégia onde você poderá estudar de forma individualizada e sequenciada, disciplina por disciplina, tomando cuidado para não ultrapassar o tempo que você tem disponível no calendário acadêmico. E a dica 5 é o estudo da apostila de forma detalhada. Então, dentro desse esquema, eu passei 3 estratégias: ler a apostila, fazer anotações, né, pequenos resumos, com marca-texto, glossário, palavras desconhecidas, pesquisando na literatura acadêmica da área médica, da área da psicologia, e depois testando se você realmente aprendeu, que é você treinando no espelho, tentando explicar aquilo que você leu, aquilo que você acredita que você aprendeu. E aí, dessa forma, você vai verificar se você de fato consolidou esse conhecimento na sua memória e se agora de fato você sabe algo sobre esse conhecimento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.